Olá, meus amores! Bom dia! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa aula é de português. Hoje vamos conhecer artigo definido e indefinido. Mas antes, vamos agradecer a Papai do Céu por mais um dia. Querido Deus, estamos aqui para te agradecer por mais uma semana. Senhor, abençoe nossa família, os nossos familiares. Senhor, te entregamos essa semana nas tuas mãos. Senhor, continue derramando chuvas de bem sobre as nossas vidas, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Abençoe os nossos colegas, os nossos professores e a direção. Senhor, continue colocando na nossa mesa o pão de cada dia, que nunca nos deixe faltar. Senhor, também te agradecemos pela nossa saúde, pelo nosso respirar, pelo nosso falar e o nosso andar. É tudo que já te agradecemos e te pedimos. Amém. Meus amores, vocês sabem o que é artigo? Não, tia Tati vai explicar. Artigo é uma palavra que acompanha o substantivo. Como assim, tia Tati? Ou seja, ele vem acompanhando o gênero, que é o gênero feminino ou masculino, e número. Número, tia Tati? Sim, número, ou plural ou singular. Vamos lá. A gente sabe que os artigos definidos são a, o, as, os. E o indefinido é uma, uns e umas. Você sabia que o artigo definido, ele define de uma forma precisa os substantivos, seja uma pessoa, um objeto ou um lugar. Como assim, tia Tati? Simples. O artigo definido, ele define o que ele está falando. A menina, então ele está definindo a menina, ele está falando de uma menina. Já o artigo indefinido, ele determina de uma maneira vaga ou imprecisa. Como assim, tia Tati? Ele não está definindo quantas pessoas tem. Ou seja, ele não define quantas pessoas tem, objetos e lugares. Vamos lá para um exemplo. Quando tia Tati fala assim, deixei a mesa organizada. Quando tia fala assim, deixei a dizendo que ela limpou, ela organizou aquela mesa. Então, tia está definindo algo que ela fez. Ela está definindo que ela limpou e organizou a mesa, ou seja, aquela mesa. Mas quando é no indefinido, quando tia fala assim, deixei uma mesa organizada. Mas que mesa eu deixei organizada? Que tem várias mesas. Então, a gente sabe o quê? Que o artigo definido, ele define o lugar, a pessoa e o objeto. O indefinido, ele não identifica, ele é algo que não tem definição. Ou seja, a mesa, uma mesa. Mas que mesa? Qual a mesa que a gente tem que limpar? Qual a mesa que a gente tem que organizar? Ok? Vamos para o segundo exemplo. Quando tia fala assim, o garoto gosta de ler livros. Quando eu falo assim, o garoto gosta de ler. Quando a gente fala assim, o garoto, tia já está definindo. Ou seja, tia está definindo que aquele garoto, ele gosta de ler livro. Mas quando tia fala assim, um garoto gosta de ler livro. Mas que garoto, tia? Qual é o garoto que gosta? A senhora está dizendo que é um garoto, mas que garoto? Então, vocês estão entendendo que o artigo definido, ele define. Ou seja, ele está mostrando a você quem é a pessoa, objeto e o lugar. Mas quando a gente fala no artigo indefinido, a gente não está definindo qual é o garoto, qual é a garota, qual é a mesa, entendeu? Qual é o livro. Vamos para outro exemplo. Quando tia Tati fala assim. Os meninos gostam de bola e as meninas de boneca. Ó, tia, a senhora tá dizendo, sim, os meninos estão aquele grupo de meninos. E tia tá falando do grupo de meninas, tá? Mas quando tia fala assim,
Uns meninos gostam de bola. Umas meninas de boneca. Ô tia, que meninos? Que meninas? Então, entenderam? Então, o artigo definido, ele define o que a gente está falando. E o indefinido, ele traz aquela clareza do objeto, da pessoa que a gente está falando. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, pode procurar a tia Tati. Ou seja, a gente sabe que artigo definido é a, o, os, as. E a gente sabe que o artigo definido, ele identifica o objeto, a pessoa e o lugar. E o indefinido, ele não define, tá certo, meus amores? Por hoje é só. Beijo pra vocês.